Hoje a gente vai contar a história do Brasileirão de 78, o primeiro vencido por um time do interior, o Guarani, que começou desacreditado, até ridicularizado pelo seu ataque capitão Careca e Bozó, mas treinado pelo saudoso Carlos Alberto Silva, provou que era o melhor time do Brasil na época, derrubou gigantes. E tem mais história desse campeonato, a gente teve São Paulo e Atlético Mineiro decepcionando, o incrível Santa Cruz de Fumachu, isso para não falar de um artilheiro bem improvável nesse campeonato inchado que a gente vai contar melhor depois da vinheta. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. Eram tempos de ditadura militar e a gente tinha o slogan: onde a arena vai mal, mais um time no Nacional; onde a arena vai bem, mais um time também, referência à Arena, o partido político do governo militar. E assim aconteceu. O campeonato já era inchado em 77, tinha 62 times, e em 78 aumentou ainda mais, foi para 74 times. E uma curiosidade do regulamento é que nesse ano, vitórias por 3 ou mais gols de diferença valiam um ponto extra. A vitória normalmente valia 2 pontos, e se vencesse por um placar maior que 3 gols, igual ou maior que 3 gols, valia 3 pontos. O campeonato era organizado assim: a primeira fase tinha 6 grupos, sendo 2 com 13 clubes e 4 com 12 clubes e jogos em turno único. Classificavam-se para a segunda fase os 6 primeiros colocados de cada grupo, e os restantes formavam uma repescagem que era disputada em turno único, 6 grupos, sendo 4 com 6 clubes e 2 com 7 clubes que iam para a terceira. O campeão de cada grupo ia para a terceira fase, e mais o clube com melhor pontuação entre os não classificados. E aí, na segunda fase, a gente tinha 4 grupos com 9 clubes em cada, turno único, e classificando para a terceira fase os 6 primeiros colocados de cada grupo, mais o melhor pontuador entre os não classificados. Por fim, na terceira fase, a gente tinha 4 grupos com 8 clubes cada, turno único, e o campeão e o vice de cada grupo indo para as quartas de final, e aí quarta, semifinal e final em mata-mata. A situação do Guarani era bem complicada no começo da temporada de 78. O time tinha visto a rival Ponte Preta ser vice-campeã paulista um ano antes, e a Ponte tem um dos melhores times do país na época. Para se ter uma ideia, a Ponte tinha o meia de cá, que é considerado por muitos o maior ídolo da história do time, e além disso tinha o goleiro Carlos e os zagueiros Oscar e Polozzi. Esses 3 eram jogadores convocados para a seleção brasileira na época. Os 3 representando a Ponte Preta foram para a Copa de 78. Então o time da Ponte Preta estava muito em evidência e o Guarani nem tanto. O Guarani, que tinha o presidente Ricardo Schuff, tinha problemas financeiros e ele ia ter que montar um time ali com a garotada porque não tinha como investir muito em contratação. O Brasileirão seria disputado de março a agosto porque ia ter a Copa do Mundo de 78. A primeira aposta foi com o treinador. O Milton Buzetto tinha deixado o comando do Guarani em 77 e para o seu lugar o presidente trouxe o desconhecido Carlos Alberto Silva, que era formado em Educação Física, tinha apenas 38 anos, algumas passagens pelo interior de Minas, tinha passado pela Caldense, pela Uberlândia, mas um treinador bem desconhecido. Ele estava para fechar contrato com o Araxá quando o Guarani o contratou. E o Carlos Alberto Silva se tornou então o maior técnico da história do Guarani, né? Ele não só comandou esse título de 78, como também foi o treinador quando o Guarani foi terceiro colocado no Brasileirão de 94, quando vestindo essa camisa aqui que eu estou usando hoje. O Carlos Alberto Silva nos deixou em 2017, aos 77 anos, depois de uma cirurgia cardíaca, mas ele é eterno, e o jeito que ele chegou no Guarani foi cercado de desconfiança. Na época, o Zé Duarte, que treinou o Guarani de 71 a 75, outro treinador histórico do time, comentou que vocês vão... agora ninguém conhece, né, o Carlos Alberto Silva, mas dá um tempo para ele trabalhar, vocês vão ver do que ele é capaz. O próprio Carlos Alberto Silva, já contando como ele chegou no Guarani, disse que a imprensa de São Paulo noticiou que o Guarani estava contratando um treinador desconhecido, então ninguém confiava que o Carlos Alberto Silva ia fazer um bom trabalho, aposta total.
O treinador viu que algumas posições já estavam bem servidas no Guarani, como o gol que tinha Neneca, vindo do Náutico em 76. O Neneca morreu em 2015, aos 67 anos, vítima de um mieloma múltiplo. A lateral direita já tinha Mauro Cabeção, revelado pelo próprio Guarani, e parte do elenco desde 73. O Cabeção morreu em 2004, aos 49 anos, assassinado em um crime passional. O meio de campo tinha o Zenon, vindo do Avaí em 76 e que depois também jogaria pelo Corinthians com destaque, pelo Atlético Mineiro, o Zenon conhecido pelo seu bigode inconfundível. O ataque com o Renato, que ganhou o apelido de Pé Murcho, foi revelado pelo próprio Guarani e foi parte do elenco desde 75. Ele nunca gostou muito do apelido, vindo da fama de chutar fraco, e prefere ser chamado de Renato Morungaba, referência à sua cidade natal. O Carlos Alberto Silva viu que podia aproveitar esses jogadores e pediu algumas contratações baratas, como o experiente Zé Carlos, campeão da Libertadores de 76 com o Cruzeiro e já em fim de carreira. Zé Carlos nos deixou em 2018, aos 73 anos, após um AVC. O ponta esquerda Bozó, revelado pelo São Bento de Sorocaba, que já tinha passagem pelo Atlético Mineiro, também chegou naquele período. E sem dinheiro para contratar mais, o Carlos Alberto Silva olhou com carinho para os jogos do time da base do Guarani, e ali selecionou 5 atletas de uma vez, entre eles Careca, de 17 anos. Hoje a gente vê esse elenco, Careca, Zenon, parece que o elenco tinha muitas joias, mas em 78 ninguém acreditava nesse elenco e o time começou mal o Brasileirão, começou com uma derrota por 3-1 para o Vasco jogando em Campinas, 3 gols do Roberto Dinamite, depois empatou muitos jogos e dá para falar que o time começou a engrenar numa sequência muito boa entre a 7ª e a 9ª rodada do campeonato, quando o Guarani emendou 2 goleadas seguidas, 5-0 no Confiança, 7-0 no Itabuna da Bahia e 2-1 vitória no derby contra a Ponte Preta com 2 gols do Careca. Muito em conta pelos pontinhos extras conseguidos em goleadas, o Guarani conseguiu então passar para a fase seguinte como 5º colocado nessa primeira fase e na segunda fase também andou derrapando, chegou a perder por 5-1 do Remo, com 5 gols do atacante Bira, que depois também jogou no Inter, foi campeão brasileiro de 79 pelo Inter, ganhou o apelido de Biraburro por causa de algumas declarações folclóricas. Nessa fase, segunda fase, o Guarani também perdeu um jogo por 2-0 para a Portuguesa, só que essa foi a última derrota do Guarani até o final do campeonato. Depois o Bugre emendaria 15 jogos sem perder, ainda não estava brilhando tanto nessa segunda fase e terminou na 4ª colocação. Foi na terceira fase que o Guarani se credenciou como um candidato forte ao título e logo de cara veio um dos jogos mais emblemáticos da campanha. O Guarani ia enfrentar o Internacional do Beira-Rio, o Inter que tinha sido bicampeão brasileiro em 75, 76, tinha o time com Falcão, Valdomiro, Batista, muito favorito, e a imprensa gaúcha ridicularizou o Guarani nesse clima de favoritismo. Chamou o time de time do circo por causa do ataque, capitão Careca e Bozó. O Carlos Alberto Silva conta que ele pegou aqueles jornais, pegou recortes, colocou no vestiário e inflou o Guarani para uma grande vitória. Em pleno Beira-Rio, o Guarani ganhou por 3-0, gols do Renato, do Bozó e do Zenon. O último gol do Zenon foi até meio humilhante para o Inter, né? O gol que fechou essa goleada aí, podia ter sido mais até, foi um massacre do Guarani, e nessa fase o Guarani nadou de braçada, foi o líder do seu grupo, com 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Nas quartas o Guarani pegou o Sport e passou com facilidade, 2-0 no Recife, 4-0 em Campinas. Na semifinal pegou o Vasco, ia decidir fora de casa, mas isso não foi problema. O Bugre já abriu uma boa vantagem na ida, fez 2-0 em Campinas, e aí no jogo de volta ganhou por 2-1, calando o Maracanã lotado com 100 mil pessoas. Pelo menos o Vasco fez um golzinho no Neneca, que àquela altura estava 778 minutos sem sofrer gol. Na final, o Guarani ia pegar o Palmeiras, que tinha nomes como o goleiro Leão, o Marinho Pérez, o Jorge Mendonça. É verdade que já não era mais aquele Palmeiras da academia, né? O Palmeiras chegou com moral na final porque tinha tirado o Inter na semifinal. O Inter era considerado talvez o grande favorito nesse brasileiro, mas já não era o Palmeiras do ápice dos anos 70 da academia. Para você ter uma ideia, o time tinha, por exemplo, o Beto Fuscão, que ganhou esse apelido numa piada, né? Porque compararam ele com o Luiz Pereira, que tinha o apelido de Chevrolet.
Aí o Beto virou o Beto Fuscão, mas vamos fazer jus que ele, apesar de ter um nome folclórico, chegou à seleção brasileira. Enfim, não era o Palmeiras mais da academia, mas era um Palmeiras forte. E aí no jogo de ida já foi um confronto até que equilibrado. Talvez o Guarani tenha sentido ali o Morumbi lotado torcendo pro Palmeiras, mas se aproveitou da expulsão do Leão, que a gente vai comentar melhor mais pra frente. Ganhou por 1-0, o Zenon bateu um pênalti com o escurinho no gol, né? O Leão foi expulso, teve que o jogador de linha ir pro gol. A Federação Paulista de Futebol queria que os 2 jogos da final fossem no Morumbi, mas o Guarani conseguiu mandar o jogo decisivo no Brinco de Ouro da Princesa e fez a festa em casa, ganhou por 1-0, gol do Careca aos 36 minutos do segundo tempo. O Zenon era um desfalque nessa final, mas enfim, o Guarani tinha um time mesmo muito bom e conseguiu conquistar o primeiro título para o interior do Brasil. Vamos relembrar então a escalação do Guarani nesse jogo decisivo no Brinco de Ouro, desfalcado do Zenon. O Bugre tinha Neneca no gol, Mauro Cabeção, Gomes, Edson e Miranda. No meio, Zé Carlos, Manguinha e Renato. No ataque, Capitão, Careca e Bozó. Depois entrou o Adriano, treinador Carlos Alberto Silva. Que achado do Carlos Alberto Silva, que descobriu o Careca assistindo a um jogo das categorias de base do Guarani. O grande craque do Brasileirão de 78 foi um menino de 17 anos que tinha o apelido de Careca em homenagem ao palhaço Carequinha, de quem ele cantava as músicas quando era criança. E, depois o Careca teve uma carreira monstruosa, jogou no São Paulo, foi um dos maiores ídolos do São Paulo, inclusive pelo São Paulo, ganhou uma final de campeonato contra o Guarani, que a gente já contou aqui, e foi companheiro de Maradona no Napoli. O Careca fez 13 dos 57 gols do Guarani naquele campeonato, foi o artilheiro do time empatado com o Zenon. O Zenon foi muito importante para a campanha, o Neneca também, mas enfim, o Careca que foi o grande craque daquele campeonato. A bola de ouro da revista Placar, que eles dão para o melhor jogador do campeonato, eles deram para o Falcão do Internacional esse ano. O Careca só ganharia sua bola de ouro em 86 pelo São Paulo, mas enfim, por tudo que ele representou, por levar o time ao título, 17 anos, a gente vai considerar o Careca o grande craque daquele campeonato. Ele ficou no Guarani até 82, chegou a ganhar também a Taça de Prata de 81 pelo time de Campinas, e em entrevista ele já falou o quanto ele é apaixonado pelo Guarani, o quanto ele é grato. Falou que quando ele tinha 15 anos ele mal via os pais, então os pais dele eram as pessoas do Guarani. E ele disse que até quando jogou no São Paulo, saiu do país, ele nunca deixou de frequentar o Guarani. Uma gratidão eterna de um dos maiores atacantes da história do futebol, pelo Bugre. Uma constante aqui no programa Aquele Brasileirão, o melhor ataque daquele campeonato foi do Vasco. Vários programas que a gente faz do melhor ataque é o do Vasco. O Vasco não chegou na final, jogou 2 partidas a menos que o Guarani, mas fez 61 gols ao todo, 4 a mais do que o Bugre. O Vasco tinha o Roberto Dinamite, que fez 14 gols naquele ano, mas o artilheiro foi bem provável, foi o Paulinho. Com 20 anos ele marcou 19 gols naquela competição, foi outra grande revelação, né, ao lado do Careca, só que depois o Paulinho não teve uma carreira tão brilhante assim, até passou por Grêmio e Palmeiras, mas não se tornou o jogador que todo mundo pensava depois de ser artilheiro em 78. Em segundo lugar na tabela dos artilheiros a gente teve Toninho Catarinense do Palmeiras com 18 gols, em terceiro Dé Aranha do Botafogo com 16 gols, em quarto, empatado com 15 gols, Bill do Inter, Enéas da Portuguesa e Bira do Remo. O Brasileirão de 78 tinha uma peculiaridade no mata-mata. Os times de melhor campanha jogavam a primeira em casa e decidiam fora, mas tinham a vantagem de se classificar em caso de resultados iguais. Só que só um dos confrontos que teve 2 resultados iguais e passou o time de melhor campanha. Foi nas quartas de final, o confronto entre Grêmio e Vasco. O Vasco que levou a melhor, né, com 2 empates. Na ida, no Maracanã, o jogo foi 1-1. O Vasco abriu o placar com o Guina, mas o Grêmio, treinado por Tele Santana, empatou com o André Catimba. O André Catimba que tem uma das fotos mais famosas do futebol brasileiro. No Gauchão de 77, ele fez o gol na final contra o Inter, deu um salto incrível e acabou tendo uma distensão em pleno ar, mas uma foto linda. Na volta no Olímpico, o Vasco abriu o placar com o Roberto Dinamite aos 19 do primeiro tempo, mas o Grêmio, empurrado pela torcida, atacou bastante, chegou ao empate aos 39 ainda da primeira etapa, e aí ficou tudo em aberto. O segundo tempo foi eletrizante, porque enfim, o Vasco tinha vantagem, mas quem fizesse o gol se classificava. Os 2 goleiros foram muito exigidos, o Mazzaropi pelo Vasco e o Corbo
pelo Grêmio. A curiosidade, enfim, acabou sem gols no segundo tempo, mas vários ataques, acabou que o Vasco passou com a melhor campanha. Mas curiosidade que o goleiro do Vasco ali que fechou o gol naquele dia, iria se transferir para o Grêmio depois, o Mazzaropi, e teria sido campeão da Libertadores, Mundial com o Grêmio, mas em 78 foi o Vasco que levou a melhor, calando o Olímpico. No jogo de ida da final, o Morumbi estava lotado com 105 mil pessoas, a maioria torcendo pelo Palmeiras, e até parecia que os garotos do Guarani estavam sentindo a pressão, porque o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, criou boa chance, estava bem na segunda etapa, só que aí por volta dos 30 minutos do segundo tempo veio o lance que mudou o destino do jogo, mudou o destino da final. O experiente goleiro Leão ia repor a bola quando o jovem atacante careca do Guarani entrou no seu caminho e tomou um chega pra lá do Leão. Aí o que aconteceu? O árbitro Arnaldo César Coelho expulsou o Leão. Mesmo com muito protesto dos jogadores do Palmeiras, do público, o Arnaldo César Coelho expulsou o Leão. O Palmeiras não podia mais colocar um goleiro, então acabou o atacante Escurinho indo pro gol. Aí foi fácil, o Zenon bateu o pênalti. 1-0 para o Guarani, uma bela vantagem para o jogo da final, só que tem palmeirense que até hoje chora esse lance. Será que o Arnaldo César Coelho exagerou nessa expulsão? Pode isso, Arnaldo? O Brasileirão de 77 só acabou em março de 78, no começo do mês de março. São Paulo e Atlético Mineiro fizeram uma final bastante aguardada, o São Paulo levou a melhor nos pênaltis, e só cerca de 20 dias depois dessa final do Brasileiro de 77 que começou o Brasileirão de 78, então muito próximo, né? Uma bagunça o calendário naquela época. E aí, claro que São Paulo e Atlético Mineiro estavam entre os grandes favoritos, né? Tinham sido finalistas só 20 dias antes, mas o que se viu não foi isso. O Atlético Mineiro, por exemplo, só chegou até a segunda fase e terminou em sétimo no seu grupo com 9 times. Ficou atrás do Goitacás, por exemplo. E o São Paulo também avançou um pouquinho mais que o Atlético, chegou até a terceira fase, mas aí foi lanterna do seu grupo, ficou atrás do Noroeste de Bauru, por exemplo. Então, talvez esses times tenham tirado o pé um pouco nesse campeonato, porque eles tinham bons times ainda, até na Copa de 78 eles formaram meio que a base da seleção brasileira. O São Paulo tinha o Valdir Pérez, o Chicão e o Zé Sérgio, e o Inter tinha o Atlético Mineiro tinha o Toninho Cerezo e o Reinaldo. Então, bem surpreendente eles decepcionarem tanto nesse Brasileirão de 78. O título do Guarani com certeza foi uma zebraça, mas a gente já abordou bastante. Vamos comentar um pouco de um outro time que surpreendia bastante naquela época. Era o Santa Cruz, liderado pelo atacante Luiz Fumachu. O Santa Cruz ele já tinha sido quarto colocado no Brasileirão de 75 e em 78 fez a quinta melhor campanha no geral. Acabou caindo nas quartas contra o Inter, mas fez uma campanha sensacional. Foram 16 vitórias, 11 empates e só 2 derrotas, justamente para o Inter nas quartas de final. Mas o Santa Cruz naquela época era um time muito bom. Na década de 70 ganhou 7 dos 10 campeonatos pernambucanos disputados e ainda brilhava nacionalmente. Em um campeonato gigante com 74 times, a pior campanha de todas foi do Nacional de Manaus. O time amazonense em 16 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 13, fez 5 gols e sofreu 29. O Sergipe, antepenúltimo, foi outro time que venceu só um jogo em 16, mas pelo menos empatou um jogo a mais que o Nacional e teve uma derrota a menos. A maior goleada daquele Brasileirão foi um 7-0 do campeão Guarani, ainda na primeira fase, no Brinco de Ouro da Princesa, contra o baiano Itabuna. Naquele dia a gente teve 3 gols de Renato Pé Murcho, 2 gols de Careca, 1 do Bozó e 1 do Capitão. Infelizmente a gente não achou esses gols no YouTube. Mas enfim, aquele campeonato teve mais várias goleadas, vários 6-0. Atlético Mineiro 6, América de Natal 0, Cruzeiro 6, Uberlândia 0, Palmeiras 6, Sampaio Corrêa 0, Santa Cruz 6, Campinense 0, Portuguesa 6, Fest Clube de Manaus 0 e Grêmio 6, Noroeste 0. E é isso, sem dúvida, é um dos campeonatos mais históricos, um dos títulos mais surpreendentes. E depois disso o Guarani se firmou como time grande por muito tempo, fez também a bela campanha de 94, estou aqui com a camisa homenageando. E, enfim, tomara que o Guarani se reerga em breve, esteja aí de novo na primeira divisão, surpreendendo
por todo o país. Você que viveu aquela época, você que torce pro Bugre, já ouviu contar alguma história, fala pra gente o que você sabe daquele título, mesmo quem não torce pro Bugre, para outros times, vamos comentar aquele campeonato e interage com a gente, fala também qual o próximo Brasileirão que você quer que a gente conte a história aqui. Obrigado e até a próxima.